Olá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as afecções imunológicas e reumáticas. Artrite reumatoide. Definição: é uma doença autoimune em que se inflamam simetricamente as articulações, incluindo habitualmente a das mãos e pés, originando inchaço, dor e muitas vezes levando à destruição definitiva do interior da articulação. Incidência: a artrite reumatoide também pode desencadear uma variedade de sintomas em todo o corpo. Desconhece-se a sua causa exata, embora sejam muitos os vários fatores, inclusive a predisposição genética, e que podem influir na reação autoimune. Cerca de 1% da população sofre desta doença, que afeta as mulheres 2 ou 3 vezes mais frequente que os homens. A artrite reumatoide apresenta-se em primeiro lugar entre os indivíduos entre 25 e os 50 anos de idade, mas pode fazê-lo em qualquer idade. Fisiopatologia. Nessa doença, o sistema imunitário ataca o próprio tecido, que reveste e protege as articulações. Finalmente, a cartilagem, o osso, os ligamentos da articulação deterioram-se, provocando a formação de cicatrizes dentro da articulação, que se deteriora a um ritmo muito variável. Manifestações clínicas. A inflamação é, em geral, simétrica. Quer dizer, quando afeta uma articulação de um lado do corpo, a correspondente do outro lado também é afetada. As pequenas articulações, os dedos das mãos, dos pés, dos pulsos, dos cotovelos e dos tornozelos, costumam inflamar-se em primeiro lugar. As articulações inflamadas são em geral dolorosas e ficam com frequência rígidas, sobretudo logo depois de se levantar ou depois de um período de inatividade prolongado. Algumas pessoas sentem-se cansadas e fracas, especialmente durante as primeiras horas da tarde. As articulações afetadas aumentam e podem deformar-se rapidamente. Também podem ficar rígidas numa posição de contraturas, o que impede que se estendam ou abram por completo. Os pulsos tornam-se edemaciados. Cerca de 30 a 40% das pessoas que sofrem de artrite reumatoide apresentam tumefações duras, nódulos, debaixo da pele, com frequência perto das zonas doentes. Olá, a artrite reumatoide pode causar um pouco de febre e, em algumas ocasiões, uma inflamação dos vasos sanguíneos, chamado vasculite, que provoca lesões dos nervos ou nas pernas, úlceras. Algumas pessoas desenvolvem glândulos linfáticos inflamados ou uma inflamação ocular. Tratamento. O tratamento consiste em dissipar o processo inflamatório, prevenir deformidades e corrigir já as existentes. Analgésicos, corticoides, miorrelaxantes, fisioterapias, massagens, exercícios físicos ativos e passivos. Cuidados de enfermagem. As ações de enfermagem desenvolvidas com um portador de doença reumática visam aliviar a dor, articular por meio de administração de analgésico prescrito, orientar a manutenção de equilíbrio entre repouso e as atividades, incentivar uma dieta rica em carboidratos e proteínas e a ingestão de líquidos. Lúpus eritematoso. O que é o lúpus pro? É uma doença autoimune com episódios de inflamação nas articulações, tendões e outros tecidos conjuntivos e órgãos. Verifica-se uma inflamação de diversos tecidos e órgãos de uma diversidade de pessoas, indo o grau da doença de ligeiro a debilitante, dependendo da quantidade e da variedade de anticorpos que aparecem e dos órgãos afetados. Cerca de 90% das pessoas com lúpus são mulheres dos 20 aos 30 anos. Mas também pode aparecer em crianças,
sobretudo do sexo feminino, homens e mulheres de idade avançada. A etiologia dessa doença não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que fatores ambientais e genéticos estão envolvidos. Infecções, medicamentos, exposições a raio UV e estresse, tá? Nós temos o lúpus eritematoso discoide, o sistêmico e o induzido por drogas. O discoide, quase sempre limitado à pele, é identificado por inflamações cutâneas que aparecem na face, nuca e couro cabeludo. O sistêmico já disse, afeta o sistema, afeta todos os órgãos do nosso sistema. E o induzido por drogas ocorre como consequência do uso de certas drogas ou medicamentos. Olá. São quadros de lúpus. O impacto do lúpus no corpo. Eu falo para vocês, muito importante entender o lúpus. Chegou um paciente que o ataque foi tão severo à pele da face, que quando ele chegou no hospital, que eu não vou dizer o nome do hospital, já estava criando necrose, já estava escuro, necrose. Só que as pessoas acharam que foi queimado. Levaram ele para o centro cirúrgico e fizeram debridamento. Se seus anticorpos estão tentando fazer tá agindo contra o seu corpo, e você resolve fazer o debridamento, bactérias vão florir ali. E você vai ter uma sepse generalizada. Foi o que aconteceu. E o paciente foi a óbito. Então, precisamos estar mais atentos a determinadas doenças que, devido ao estresse e nosso estilo de vida, têm aflorado nesses últimos anos. Ele ataca o sistema nervoso central, psicose, dores de cabeça, coração, pericárdio, os rins da edema, sangue da anemia, trombopenia, membranas mucosas, sistema gastrointestinal, reprodutivo, músculo esquelético, pele. É uma doença incurável, crônica, tá? Autoimune, que causa inflamação em várias partes do corpo. Manifestação. O lúpus pode começar com febre. Esta pode ser alta e de aparecimento súbito. Podem produzir-se também episódios de febre acompanhado por uma sensação de mal-estar geral, que aparecem e desaparecem por vezes durante anos. Cerca de 90% das pessoas com lúpus sofrem de uma inflamação articular, que varia desde dores ligeiras, intermitentes, a formas intensas de artrite em várias articulações. Uma inflamação articular de longa duração pode conduzir a deformações e lesões permanentes da articulação e do tecido circundante. As erupções cutâneas são frequentes e aparecem de forma habitual no rosto, no pescoço, no peito e nos cotovelos. A mais característica é uma erupção de cor vermelha em forma de asas de borboleta, que aparece em cima da cana do nariz e das maçãs do rosto. A asa de borboleta. Podendo também desenvolver-se protuberâncias circulares. As úlceras da boca também são frequentes. Na fase ativa também é característica a perda de cabelo. Quase metade das pessoas que sofrem de lúpus tem a pele muito sensível à luz, de tal maneira que ela pode queimar-se facilmente ou apresentar uma erupção depois da exposição à luz solar. Por vezes, esta perturbação afeta o sistema nervoso, causando cefaleias, dor de cabeça, mudança de personalidade, convulsões e sintomas semelhantes ao da demência, como dificuldade para pensar com clareza. Com menor frequência, verificam-se tromboses cerebrais. O diagnóstico. O diagnóstico baseia-se principalmente nos sintomas, especialmente no caso de se apresentarem numa mulher jovem. Pode-se difícil distinguir o lúpus de outras doenças, devido à ampla gama de sintomas que este provoca. Os exames de laboratório podem ser úteis para confirmar o diagnóstico. A análise de sangue pode detectar anticorpos antinucleares, presentes na grande maioria das pessoas que sofrem lúpus.
O anticorpo que tem como característica, esse anticorpo antinuclear, o que é isso? Ele tem como característica reagir contra componentes normais do núcleo de determinadas células. O prognóstico. É uma doença incurável. As medicações são para controle de sintomas. O prognóstico varia enormemente, como é que eu posso falar? Ao curso da doença. E ele é imprevisível. A doença tende a ser crônica e recorrente. Muitas vezes com períodos livres de sintomas que podem durar anos. Não é frequente que os surtos se apresentem depois da menopausa. O prognóstico melhorou visivelmente durante os últimos 20 anos. Em geral, caso seja controlada a inflamação inicial, o prognóstico a longo prazo é bom. Então, além de mudar o estilo de vida e ter atividade física, essa pessoa precisa compreender o seu corpo e se habituar. E vai ter medicamentos que ela deve sempre estar ingerindo quando observado o início do surto. Se os sintomas de lúpus tiverem sido provocados por um medicamento, o lúpus cura-se interrompendo o mesmo, embora a recuperação pode demorar meses. O tratamento depende dos órgãos afetados e da gravidade da doença. Lúpus ligeiro caracteriza por febre, artrite, erupções cutâneas, problemas cardíacos e pulmonares. Moderados e cefaleias. O lúpus mais grave pode causar doenças do sangue, problemas cardíacos e pulmonares muito importantes, lesões do rim significativas, vasculite dos braços e das pernas, do trato gastrointestinal, ou disfunções graves no sistema nervoso. Uma vez controlada a inflamação, o médico determina a dose que a suprime mais eficazmente a longo prazo. Em geral, reduz-se gradualmente a dose de prednisona quando os sintomas estão controlados e os exames laboratoriais indicam melhoria. As recidivas ou surtos podem ter lugar durante este processo. Para a maioria dos que têm lúpus, a dose de prednisona pode ser reduzida ou suprimida a longo prazo. Cuidados de enfermagem. Orientar o paciente para evitar a exposição ao sol e à luz artificial. Orientar quanto à dieta hipossódica no caso de edemas, menos sal. Observar e anotar o aparecimento de descamações e prurido na pele, coceira. Cortar e limpar as unhas do paciente. Orientar para não coçar a pele. Tá ok? Promover o alívio à dor, observar as queixas relatadas, controlar os sinais vitais, a diurese e o peso diário, tá? Anotar e observar o uso de anticoncepcionais e penicilinas que aceleram a doença, tá bom? E exercícios previnem a fraqueza muscular e a fadiga. Febre reumática. A febre reumática é uma inflamação das articulações, artrite, e do coração, cardite, que se deve a uma infecção estreptocócica ou estreptocócica, habitualmente da garganta. Em outras palavras, é uma reação inflamatória ou infecção que afeta muitas partes do organismo, como as articulações, o coração e a pele. Olá, doença inflamatória, sequela tardia de infecção respiratória, estreptococos do grupo A, dano nas válvulas cardíacas. Manifestações: fadiga excessiva, inapetência, astralgia, nódulo subcutâneo, astenia, fraqueza, sudorese e palidez, febre, miocardite, dor percordial, cefaleia, dores abdominais, tá? Então, nós temos movimentos convulsivos rápidos, forçosos, involuntários, tá bom? Uma criança que apresenta perda de apetite, uma distensão, uma dor abdominal, que se confunde com um quadro de apendicite aguda. Também pode acontecer em algumas ocasiões. O diagnóstico. O diagnóstico da febre reumática baseia-se principalmente numa combinação característica de sintomas. As análises de sangue podem detectar glóbulos brancos elevados,
e valores altos de sedimentação de eritrócitos. A maioria das crianças com febre reumática tem anticorpos contra os streptococcus, que se podem medir com análise de sangue. As arritmias devidas à inflamação cardíaca podem ser observadas no ECG. Prevenção. A melhor maneira de prevenir a febre reumática consiste na boa nutrição e no tratamento oportuno com antibióticos de qualquer suspeita de infecção streptocócica. O tratamento da febre reumática apresenta 3 objetivos: curar a infecção streptocócica e evitar a sua recorrência, reduzir a inflamação, particularmente nas articulações e no coração, e restringir a atividade física, que poderia piorar as estruturas inflamadas. Cuidados. Quais são os cuidados? É importante repouso na cama. A atividade da criança deve restringir-se para evitar a tensão das articulações inflamadas. Quando existe inflamação cardíaca, existe mais repouso, claro. Até pelo menos aos 18 anos de idade, a criança que estiver em febre reumática deve tomar penicilina por via oral ou injeções mensais por via intramuscular para facilitar a prevenção da infecção. Prestar todos os cuidados de higiene ao leito. Encaminhar a fisioterapia. Manter ele aquecido e coberto. Promover o alívio da dor e da febre pela administração de medicamentos prescritos. Gota. A acumulação de cristais nas articulações é a causa da gota, caracterizada pela inflamação articular, artrite e dor. A gota é uma perturbação caracterizada por ataques repentinos e recidivantes de artrite muito dolorosa, causada pelo acúmulo de cristais. É uma acumulação de cristais de urato monossódico, que se verifica nas articulações devido a um valor de ácido úrico anormalmente alto no sangue. Hiperuricemia, acima de 7 mg por decilitro. Os principais fatores: obesidade, hipertensão, trauma nas articulações, longos períodos de jejum, consumo de álcool, grande ingestão de alimentos ricos em purina, uso de medicamentos que aumentam o ácido úrico, como diuréticos. Quais são para os alimentos ricos em purinas? Carne de porco, vitela, cabrito, carneiro, coração, rim, língua, peixes e frutos do mar, sardinha, truta, bacalhau, marisco, ostra, camarão, aves, peru, ganso e bebidas alcoólicas. Curiosidade: gota vem do latim guta, para designar a doença onde gotas de veneno pingam sobre a articulação. A analogia determinada pela intensidade da dor sofrida pelos pacientes. Caracteriza-se clinicamente por surtos agudos da artrite, geralmente envolvendo uma ou poucas articulações, que numa fase crônica pode se generalizar, atingindo várias articulações. É também muito característico o desenvolvimento de grandes acúmulos de cristais denominados tofos. Incidência: acomete principalmente os homens, numa proporção de 20:1, incidindo dos 30 aos 60 anos, pico aos 40. Nas mulheres ocorre preferencialmente após a menopausa. Olha lá, o comprometimento articular. Dói, viu, gente? Entre tornozelos, muito crente, tá bom? Carpo, metacarpo, dói. Quadro clínico. Para fins de facilitar o estudo e compreensão da gota, podemos didaticamente dividir seu espectro clínico da seguinte forma: hiperuricemia assintomática, artrite gotosa aguda, período intercrítico, gota tofácea crônica e gota renal e urolitíase. Hiperuricemia sintomática. O que é isso? Caracteriza por indivíduos que ocorrem níveis elevados de ácido úrico sérico, porém sem qualquer manifestação da doença. O ácido úrico é uma substância produzida no fígado,
derivado do metabolismo das purinas, um tipo de proteína presente nos alimentos que ingerimos, excretado basicamente pelo rim e em concentrações de até 7 mg a cada 100 ml do soro, na temperatura de 37 graus Celsius. Apresenta boa solubilidade. Acima desses níveis, aumenta progressivamente a possibilidade dessa substância depositar-se nos tecidos sob a forma de cristais. Artrite gotosa aguda. A crise aguda da gota manifesta por uma artrite, quase sempre monoarticular. Atinge apenas uma articulação em cada crise. De início repentino e rápido desenvolvimento de dor intensa. Edema, aumento de temperatura e eritema, vermelhidão. Este quadro tem duração de 3 a 10 dias. As articulações mais acometidas são as dos pés, principalmente o primeiro dedo do pé, o dedão do pé, o hálux, e joelhos. A artrite da gota é tão dolorosa que algumas pessoas não conseguem nem cobrir os pés, pois só o contato do cobertor com a área inflamada já causa uma fortíssima dor. Antecedendo e durante as crises pode ocorrer irritabilidade, febre e poliúria. Após a crise gotosa aguda pode ocorrer descamação epidérmica sobre o local afetado, que geralmente é o pé, e devido a esse fato, lesões descamativas cutâneas em mãos e pés. Fatores desencadeantes da crise aguda: ingestão de bebida alcoólica, uso de drogas como diuréticos, trauma, infecção, cirurgias, estresse emocional, excessos dietéticos, fase inicial ou interrupção de terapêutica uricorredutora, tá? Gota intercrítica e ataques recorrentes. Os pacientes ficam assintomáticos após os primeiros ataques agudos, inclusive sem nenhuma sequela articular, na maioria das vezes. Muitos apresentam uma única crise durante a vida inteira. Outros apresentam 2 ou 3 crises. Porém, a evolução mais característica é dos que apresentam vários ataques que tendem a se tornarem mais longos e a envolverem mais articulações. Em alguns casos, o indivíduo entra numa fase poliarticular crônica, com dor nos períodos intercríticos e alterações persistentes ao exame físico articular. Gota tofácea crônica. Característica pelo achado de tofos, depósitos de urato, em vários tecidos, principalmente subcutâneo, periarticular e articular em pacientes com doença de longa evolução, após muitos surtos de artrite. Antes da terapêutica, 50 a 70% dos pacientes desenvolviam tofos, cifra que caiu para 17% após a introdução do tratamento específico com uricorredutores. Locais mais afetados: cotovelo, tendão de Aquiles, mãos e pés, principalmente na região dorsal, joelhos, tornozelos, superfície ulnar de antebraço, punhos e pavilhões auriculares. Podem atingir grandes dimensões em pacientes não tratados. Gota renal e urolitíase. O rim é o sítio extra-articular mais comumente afetado na gota e na hiperuricemia. Manifesta-se sob 2 formas principais: a urolitíase e a nefropatia úrica. Urolitíase é a formação de cálculos, constituído por ácido úrico no trato urinário, verificando em até 33% dos pacientes portadores de gota. Decorre de fatores como a excreção elevada de ácido pelo rim. E nefropatia úrica, decorrente principalmente do acúmulo de cristais no interstício renal. O tratamento da gota e do ácido úrico. O tratamento da gota se divide em 2 bases: tratamento das crises e a profilaxia das crises. A gota não tem cura, mas pode ser muito bem controlada. O tratamento da crise aguda deve ser iniciado com repouso do membro afetado, bolsa de gelo de 2 em 2 horas e anti-inflamatórios não esteroidais ou colchicina. Ambos possuem efeitos similares. A colchicina é menos tóxica do que os anti-inflamatórios, especialmente para os rins e estômago.
e controla a gota eficazmente, mas pode causar efeitos colaterais desagradáveis, como náuseas, vômitos, diarreia. Esse efeito adverso é geralmente relacionado à dose, sendo menos comum em doses baixas, tá? Nós temos também, para vocês verem, a corticoterapia intraarticular, ser usada como critério médico, e a restrição do álcool é absoluta. Geralmente, gente, quem tem essas crises, bebe, bebe e aí pode ter certeza. Crise, tudo de novo. Prevenção da crise da gota. Uma vez cessada a crise da gota, o tratamento se volta para a diminuição dos níveis de ácido úrico. A droga mais usada para esse objetivo é o alopurinol. É importante ressaltar que não se deve começar o alopurinol durante as crises, pois há risco de piora do quadro. O alopurinol durante as crises só é aceitável se o paciente já fazia uso recorrente dele antes do início da crise. Sugere-se manter a colchicina para evitar novas crises enquanto os níveis de ácido úrico ainda não tiverem sido reduzidos pelo alopurinol. Podem ser necessários alguns meses de tratamento até atingir valores desejáveis. Obrigada a vocês todos que prestaram atenção. Não é um assunto fácil, são muitas doenças, são muitos termos, mas um pouquinho, lê um pouquinho mais e bons estudos.